Olá, bom dia, meu nome é Yuri, sou residente aqui do serviço. Vou apresentar a reunião clínica de laringologia sobre a orientação do professor Agrício. Nosso caso, então, é um paciente de sexo masculino, de 60 anos, procedente de Limeira, corretor de imóveis. Ele se apresentou à primeira consulta no dia 6 de julho de 2018, com uma queixa principal de rouquidão, fragilidade vocal, fôlego curto e dispneia falar que já durava 4 anos. Além disso, apresentava engasgos esporádicos com líquidos. Então, qual era a história desse paciente? No ano de 2013, ele foi submetido à excisão de uma lesão pigmentada no braço, no antebraço, não voltou para buscar o resultado e seguiu a vida. Em 2015, ele iniciou com as queixas vocais, com rouquidão, e procurou assistência em outro serviço. Nesse outro serviço, ele foi submetido à investigação, incluindo uma tomografia de tórax, que evidenciou que esse paciente apresentava uma massa mediastinal e um nódulo pulmonar. Foi feita a biópsia da lesão mediastinal via toracotomia, que resultou em um melanoma metastático. Com esse resultado, provavelmente metastático, né? Com esse resultado, ele voltou para ver o resultado da lesão que ele tinha retirado no antebraço, que era um melanoma já naquele momento. Então, provavelmente o sítio primário. Ele foi submetido à bioquimioterapia. O que é isso? É a combinação de agentes citotóxicos tradicionais com os novos agentes imunobiológicos. Então, fez uma combinação das duas modalidades de tratamento, obteve uma normalização do PET-CT, tinha um SV inicial alto de 41, essa captação sumiu, e um desaparecimento da massa mediastinal. Então, teve um resultado oncológico muito bom, está em seguimento desde 2016 sem evidência de doença, mas manteve as queixas vocais. Então, ele tinha um melanoma metastático, dislipidemia, fazia uso de álcool de maneira social e hiperplasia prostática benigna. Usava simvastatina e uma combinação de dutasterida com tansulosina. Histórico familiar sem particularidades. O exame físico, otoscopia e cavidade oral sem alterações, assim como a palpação cervical, endoscopia apenas um desvio septal à direita, e a avaliação inicial da voz, ele apresentava uma voz rouca, soprosa e instável. Classificando dentro da escala GR-BASI, tinha um global de 1, uma rugosidade de 1, uma soprosidade de 2, uma astenia de 1 ou 2, sem tensão e uma estabilidade de 1. A gente classificou junto essa voz, é até uma voz difícil de classificar porque são várias alterações e nenhuma delas tão intensa. Então a gente vai ouvir aqui nesse... 31 de julho de 2018. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não aumenta assim mais? que é a esternoscopia, a gente vê que esse paciente ele tem uma paralisia de prega vocal esquerda, uma mobilidade residual da linfenoide e um arqueamento também acentuado. Então, diante desse achado de uma imobilidade laríngea, como é que a gente conduz esse paciente? Bom, primeira coisa é lembrar quais são as repercussões disso. Isso altera as três principais funções da laringe, que é a respiração, a voz e a deglutição. Então, o paciente pode ter diferentes graus de comprometimento de cada uma dessas funções. Outra coisa a se lembrar é que a imobilidade laríngea não é a mesma coisa que paralisia. Dentro da imobilidade laríngea, a gente tem as causas mecânicas, que pode ser por infiltração local ou fixação da articulação cricoaritenoide. E a gente chama de paralisia ou de paresia realmente as causas neurogênicas, que são representadas pela lesão do vago
em qualquer parte do seu trajeto. Lembrar também que a inervação da laringe é feita por nervos que têm trajetos longos, então eles podem ser acometidos em qualquer porção do seu trajeto, né? Desde aqui da parte do gânglio vagal inferior, a gente já tem a emergência do nervo laríngeo superior, que depois se divide em ramo interno e externo. A gente tem a descida do nervo vago. Do lado esquerdo, ele vem até a altura do arco aórtico e dá o ramo recorrente, que depois vai em direção superior pelo subtráqueo esofágico. E do lado direito, ele faz esse mesmo trajeto, só que na artéria subclávia direita. Então, os processos mediastinais tendem a acometer muito mais o lado esquerdo por essa diferença de altura do nervo laríngeo recorrente. A inervação motora da laringe, então, ela é feita pelo nervo laríngeo recorrente em todos os músculos intrínsecos, exceto o cricotireoídeo, que é inervado pelo laríngeo superior. De maneira que a inervação sensitiva é feita pelo nervo laríngeo recorrente só na região da subglote, e o nervo laríngeo superior faz a inervação sensitiva da supraglote e da glote. Passando então para as etiologias de paralisia de prega vocal ou de imobilidade laríngea. Na infância, tem dois grandes grupos: as congênitas, principalmente malformações do sistema nervoso central. Aqui, muito importante é a malformação de Arnold-Chiari, que é a principal causa de paralisia bilateral congênita. E as malformações cardiovasculares, que são a segunda causa de imobilidades laríngeas congênitas. A gente tem também as adquiridas, geralmente unilaterais, ao contrário daqui que frequentemente são bilaterais. Temos, por exemplo, o tocotraumatismo na distócia de ombro com estiramento excessivo do pescoço. Os traumas cirúrgicos, tanto por manipulação do nervo, como, por exemplo, para correção de malformações cardiovasculares, como pela própria intubação. A gente tem causas infecciosas, que vem diminuindo com o uso com o advento da imunização, por exemplo, a meningite, a poliomielite, e a etiologia idiopática, que é bem frequente tanto na criança quanto no adulto. Então, no adulto, a gente também apresenta causas traumáticas. O procedimento cirúrgico aqui ganha uma importância muito grande. O trauma também pode causar eventualmente. O grupo de idiopáticos aqui merece um destaque especial no adulto, mais até do que na criança. Suspeita-se que há uma relação com doenças virais prévias, né? Isso, alguns estudos com sorologia tentam estabelecer essa relação, seja com doença de Lyme, com herpes zoster, com Epstein-Barr, mas nada muito determinado. E a gente tem uma grande quantidade de outras condições clínicas, as próprias infecciosas, como a linfadenopatia tuberculosa, as inflamatórias autoimunes, como amiloidose, sarcoidose, lúpus, as causas neurológicas, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, acidentes vasculares encefálicos. E um outro grupo muito importante são as causas tumorais. Então, esse artigo ele mostra justamente isso. É um artigo feito em um centro em Detroit, com 827 pacientes, que mostrou a etiologia das paralisias ao longo de 20 anos, né? E a mudança. Então, eles viram que na paralisia unilateral tem uma tendência de se mudar. Mais antigamente, eram causas mais de malignidades extralaríngeas, para cada vez mais ser causados por procedimentos cirúrgicos, outros que não a tireoidectomia. Enquanto a cirurgia de tireoide permaneceu como a causa mais importante nas bilaterais. Aqui é um gráfico desse artigo, falando especificamente das etiologias de paralisia unilateral. Então a gente vê que a cirurgia é a grande causa, o grande grupo, 46%, seguido pelas idiopáticas e pelas malignidades. Esse outro gráfico ele especifica cada causa cirúrgica. Então, as cirurgias de tireoide são um quarto das causas de paralisia, mas se a gente somar todas as outras, elas são muito mais frequentes do que a cirurgia de tireoide. E vale destacar também as cirurgias da espinha cervical anterior, né, da coluna cervical anterior. Bom, então, diante disso, como é que a gente faz a avaliação desse paciente? Uma anamnese que precisa conter história de trauma, de cirurgia, de comorbidades e especificamente de intubações prévias. Além disso, no exame físico, não pode se esquecer da palpação cervical, porque a gente pode flagrar alguma massa, algum nódulo. E importantíssimo avaliar outros pares cranianos, especialmente o nono, o 11º e o 12º, porque eles têm íntima relação com o vago.
A gente tem que avaliar a mobilidade da língua, o tônus palatal, a sensibilidade da porção posterior da língua e da faringe e mesmo a elevação do ombro. Então, isso é uma parte do exame que não pode ser esquecida. Passando para o exame endoscópico da laringe, tem alguns fatores que a gente precisa avaliar também. Especialmente se é unilateral ou bilateral o acometimento, se isso é uma imobilidade ou uma hipomobilidade, e qual a configuração glótica que esse paciente assumiu. A configuração glótica é importantíssima na determinação dos sintomas e do tratamento que vai ser proposto. Então, o que influencia na configuração glótica? Antigamente acreditava-se que dependendo da altura do ponto de lesão no nervo, você teria uma diferente configuração glótica. Isso há muito tempo já caiu por terra. Hoje acredita-se que diversos fatores, como a inervação aberrante ou assimétrica entre os músculos, fibrose, diferenças entre tônus musculares e mesmo alterações compensatórias do próprio paciente determinam qual vai ser a configuração glótica adotada. Não se tem muito claro exatamente qual é o fator predominante nesse processo. Então a gente pode ter a borda livre da prega vocal paralisada em posição mediana, em posição paramediana, em posição intermediária e lateralizada. Nesse caso aqui, a gente tem uma borda livre do lado esquerdo que está paralisado, próximo da posição mediana. Isso propicia que o paciente não tenha muito sintoma. Ele vai ter uma qualidade vocal razoavelmente boa, não vai ter dificuldade para respirar, porque a paralisia é unilateral, e muito provavelmente não vai ter uma disfagia importante, já que ele tem uma cooptação glótica adequada. Já nesse outro caso, em que o lado direito, quando é feita a adução da prega vocal, propicia que permaneça um gap glótico grande, a gente vai ter um paciente que vai ter uma voz muito soprosa, vai ter um fôlego curto pela perda de pressão infraglótica, vai ter uma disfagia e uma aspiração que podem ser importantes, mas não vai ter nenhuma dificuldade respiratória porque o lumen glótico é único. Então, além dessa classificação desses achados, uma outra coisa importante é a gente pensar nas alterações que a paresia causa. Porque a paralisia é um pouco mais evidente no exame, mas a paresia às vezes pode passar despercebido. Então, esse artigo do professor Sulica, o professor Sulica é um romeno radicado nos Estados Unidos, que é chefe da Cornell em Nova York, que publica muito nesse tema, tem vários artigos dele. Então, aqui ele mostrou as causas os achados laringoscópicos na paresia de prega vocal. A diminuição do movimento aparece em 75% dos casos, mas não aparece em todos, né, que é o que a gente costuma talvez prestar mais atenção. Ele mostra uma diminuição da adução e da abdução, um tônus de prega vocal diminuído, uma assimetria de onda mucosa, uma atrofia de hemilaringe e outros achados menos frequentes. Então é importante a gente ter esse olhar para a paresia também, não só para a paralisia. Então a gente avaliou o nosso paciente, fez a história clínica, o exame físico, o exame endoscópico. Quais são os exames complementares que a gente pode oferecer? O professor Robert Sataloff publicou esse artigo em 2017, em que ele pegou 231 pacientes com paralisia e comparou com a população geral em diversas sorologias. Ele achou uma maior prevalência de sífilis, de miastenia graves, de diabetes e uma maior incidência de doença de Lyme. Mas ele concluiu que não tem uma bateria de exames laboratoriais que você deve pedir de rotina. Você pode pedir de acordo com a sua suspeita etiológica. Em pacientes sem etiologia determinada, você pode pedir alguns exames que ele sugere que seria o fator reumatoide, a pesquisa de doença de Lyme, se tiver epidemiologia compatível, o VHS, o FAM, o hemograma completo, o VDRL e a glicemia em jejum. Mas, de maneira geral, os exames laboratoriais são pedidos de acordo com a nossa hipótese. Qual o papel da tomografia, então, nos pacientes com paralisia unilateral? E que tomografia que eu falo aqui? A tomografia de base de crânio até o mediastino, com o objetivo de avaliar todo o trajeto do nervo vago e, via de regra, usando contraste. Né? Aqui nessa imagem, a gente vê um carcinoma papilífero de tireoide que levou uma paralisia de prega vocal à direita. Bom, quais situações, então, que a gente pode empregar a tomografia? Esse estudo ele pegou 822 pacientes, excluiu 634 que tinham etiologia clara para paralisia, ficou com 188, dos quais 153 foram submetidos à tomografia. Desses 153,
36 tinham uma doença subclínica que não era aparente nas avaliações anteriores, ou seja, foi detectada apenas pela tomografia. E desses 36, 80% tinham doenças neoplásicas, predominantemente tumores de pulmão, mas também lesões cervicais, principalmente câncer de tireoide, e de base de crânio também, além de, menos frequentemente, alterações não neoplásicas. Então ele conclui que, diante dessa alta incidência de doença neoplásica em pacientes com paralisia idiopática sem causa aparente, nesses casos vale a pena fazer tomografia. Então é uma indicação precisa. Esse outro artigo ele discute o papel da ressonância nos pacientes com paralisia de prega vocal. Então, em que situações que a gente usa? E pode ser usado, claro, como uma complementação da tomografia, quando você tem algum achado na tomografia e quer esclarecer melhor. Mas ele dá 2 sinais clínicos que sugerem que seria importante fazer a ressonância. A primeira delas é uma paralisia bilateral. Isso sugere comprometimento central nos núcleos do nervo vago. Isso pode ser por processos desmielizantes, por infarto e mesmo por tumores intraxiais. O outro, é claro que nessa paralisia bilateral você não pode ter um fator etiológico claro, uma tireoidectomia que lesou os 2 nervos não tem necessidade de fazer ressonância, mas numa paralisia sem causa aparente, bilateral, principalmente súbita, é interessante a complementação com a ressonância. Outra situação que ele indica a ressonância é quando a gente tem um acometimento de múltiplos pares cranianos, porque isso fala a favor de algum processo próximo do forame jugular, que é melhor avaliado pela ressonância. Então, a gente pode ter, nesse caso, tumores do próprio nervo vago, como schwannomas, a gente pode ter paragangliomas da região, e mesmo neurite do nervo, né? Aqui a gente vê o nível de definição que a ressonância dá. O círculo branco são os núcleos do nervo vago, aqui é a emergência do nervo vago no sulco olivar, aqui é a porção cisternal do nervo, que também pode estar comprometida por exemplo, por compressão por aneurismas ou outras estruturas musculares, mesmo por tumores extraxiais, e aqui é a emergência pelo forame jugular. Então, basicamente, nessas situações que a gente usa a ressonância. Outro exame muito falado é a eletromiografia de laringe, né? A eletromiografia de laringe ela tem 2 funções básicas, uma de diagnóstico e uma de prognóstico. Diagnóstico, a função importante é distinguir a paralisia e paresia da imobilidade e avaliar a integridade da inervação laríngea. Então, a eletromiografia é boa para esses casos. Para avaliar prognóstico, eu vou discutir mais à frente nos artigos. Então, eu trouxe 3 artigos, mas tem vários outros na literatura. Esse artigo aqui é um artigo prospectivo de longo prazo que usou 84 pacientes. Esse outro aqui é um artigo, uma meta-análise de 503 pacientes. E esse aqui é um estudo mais recente, só que retrospectivo também usou 80 pacientes. Todos esses artigos mostraram que a eletroneuromiografia tem um poder muito bom de dar o prognóstico do paciente quando ela diz que o prognóstico é ruim. Então, se a eletroneuromiografia mostra um prognóstico ruim, a gente pode acreditar nisso. Ao passo que quando a eletroneuromiografia sugere um bom prognóstico, isso não é tão preciso. A gente pode ter uma recuperação, como pode não ter uma recuperação. Então, tem um valor preditivo positivo para mau prognóstico ao redor de 90% nos 3 artigos, enquanto que o valor preditivo negativo gira em torno de 35% a 50%. Então, ela é boa para dizer que o paciente vai evoluir mal. Passando então para os princípios de tratamento, nas paralisias unilaterais, o objetivo geral, de maneira geral, é manter a prega vocal paralisada na linha média, ou mais próximo disso possível, para permitir uma cooptação glótica. Isso evita que o paciente tenha disfagia, propicia uma boa qualidade vocal e nas paralisias unilaterais não interferem na respiração. Às vezes pode, na verdade, até melhorar a sensação de dispneia do paciente, porque ele consegue manter a pressão infraglótica, que antes ele tinha perdido se o gap é muito grande. A gente precisa, então, avaliar a configuração glótica para determinar o grau e o tipo de intervenção que vai ser feito. E existe sempre um equilíbrio entre respiração e fonação, mas nos casos da paralisia unilateral, dificilmente a gente tem comprometimento da respiração. Então a gente foca muito na questão da fonação, de devolver a função vocal adequada para o paciente. Outro ponto importantíssimo é quando intervir no paciente. Esse outro artigo do professor Súlica também, ele mostra o tempo de recuperação dos pacientes com paralisia idiopática.
Os pacientes que têm paralisia idiopática, muito se sabe que eles têm uma grande chance de recuperação espontânea, mas sempre houve uma discussão de qual é o momento em que você deve parar e falar, não, eu acho que esse paciente não vai mais se recuperar, eu devo intervir de maneira definitiva. Ele pegou 55 pacientes e mostrou que 2/3 desses pacientes recuperaram a função vocal com até 6 meses do início dos sintomas. Então ele sugere que esse ponto de corte de 6 meses é o tempo que deve ser esperado para a gente fazer um tratamento que possa interferir na recuperação, um tratamento cirúrgico definitivo. Existem algumas exceções, claro. Um paciente que teve, por exemplo, o nervo laríngeo recorrente ressecado por uma infiltração tumoral, a gente não precisa aguardar 6 meses porque sabe que ele não vai ter uma recuperação espontânea. O outro caso era aquilo que eu falava da eletroneuromiografia. O prognóstico ruim na eletroneuromiografia autoriza que a gente faça uma intervenção precoce. Aqui no artigo ele cita especificamente 2 meses, mas que isso não valeria a pena esperar. Então, quais são as opções de tratamento que a gente vai ter? Uma é a observação, nesses casos, uma paralisia unilateral idiopática que a gente fez em investigação, não encontrou nenhuma causa, a gente pode aguardar 6 meses observando esse paciente. A fonoterapia pode ser indicada para a maioria dos pacientes. A gente tem a opção da laringoplastia por injeção ou implante, a tiroplastia e a cirurgia de reinervação. Então, quais são os critérios para a gente fazer a observação? Não pode ter a evidência de aspiração, tem que ter uma deficiência vocal mínima ou ser um paciente que não tem uma demanda vocal muito importante. A gente tem que saber que o nervo laríngeo está íntegro, porque se ele estiver comprometido, a gente sabe que o paciente não vai recuperar a função. Então, consequentemente, tem que ter um bom prognóstico funcional. E não pode ter nenhuma outra comorbidade ou fator médico que impeça a intervenção. No caso da fonoterapia, a gente acaba indicando para a maioria dos pacientes e ela é focada principalmente em tentar produzir manobras que diminuam os sintomas. Então, pode ser o posicionamento da cabeça, a forma de deglutição e outros mecanismos. Aqui a gente vê Passando para a laringoplastia por injeção, esse é um vídeo mostrando a introdução da agulha e aqui vai injetar a substância na prega vocal de maneira que ela medialize. Então, com a emissão de substâncias na prega vocal, a gente atinge esse efeito de medializar a prega vocal e permitir o fechamento glótico adequado. Várias substâncias já foram usadas, já foram testadas. Hoje em dia se fala muito do ácido hialurônico e da gordura. Comparando os dois, a gordura tem uma taxa de reabsorção maior, principalmente naqueles pacientes que têm paresia, né? Os pacientes que têm paralisia acabam permanecendo com a gordura lá por mais tempo. Mas o que tem mobilidade residual acaba reabsorvendo a gordura de maneira mais rápida. Outro ponto negativo da gordura é que precisa de uma preparação, então você precisa fazer a coleta da gordura, geralmente de região abdominal, e fazer um preparo para separar dos outros elementos, para aí sim poder injetar, enquanto que o ácido hialurônico vem pronto, você simplesmente vai lá e faz a injeção. O lado negativo do ácido hialurônico é que ele é mais caro e nem sempre a gente tem acesso a ele, né? Mas ele tem uma viscosidade um pouquinho maior e tem um tempo de permanência maior na prega vocal. Então, quais são as indicações de laringoplastia por injeção? Pacientes que têm uma grande incapacidade vocal ou grande demanda vocal, e aqui especialmente no uso profissional da voz. Pacientes que dependem da voz para trabalhar precisam de uma reabilitação rápida. A gente não pode ficar esperando 6 meses ou mais para poder oferecer uma melhora dos sintomas. Um prognóstico funcional bom, um gap glótico relativamente pequeno, menor que 2 a 3 milímetros, porque se o gap glótico for muito grande, a gente tem dificuldade de medializar tanto a prega vocal com a injeção. Ela não tem esse poder. Ela também não é boa para fechamento de gap glótico posterior, então nesses casos a gente vai talvez dar preferência para tiroplastia. E pacientes que têm expectativa de vida curta, a gente, para não submetê-lo a um procedimento cirúrgico, a gente pode fazer a laringoplastia por injeção, que é um procedimento bem menos invasivo. Nos Estados Unidos, inclusive, eles fazem isso frequentemente no consultório, com auxílio de nasofibroscopia, com o paciente com anestesia local. E eles acham que isso até dá um resultado melhor, porque você pode testar, pode injetar um pouco, pedir para o paciente fonar, e ir injetando conforme o resultado que você está avaliando em tempo real. Aqui, esse estudo de 2015, ele fala sobre qual é o efeito da injeção na necessidade de cirurgias definitivas posteriores. Foi uma coorte de 633 pacientes que mostrou que a injeção precoce, ou seja, em tempo menor do que 6 meses da instalação da paralisia,
melhora a qualidade vocal, melhora os sintomas, mas não impacta na necessidade posterior de cirurgias definitivas. Após que esse outro artigo, de 2018, mais recente até, que foi uma revisão sistemática com 275 pacientes, 4 estudos, mostrou que parece que há uma redução da necessidade de tireoplastia posterior quando a gente faz uma injeção precoce. Então isso até eu estava conversando com o Dr. Agrisso, isso é um tema ainda controverso na literatura. De qualquer maneira, a gente vê que o resultado da injeção é um resultado bom, porque além de não prejudicar a recuperação espontânea, talvez até beneficie o paciente de forma com que ele não precise de uma cirurgia definitiva posterior. Então é uma opção muito interessante para a gente pensar nesses pacientes. Passando então para a tireoplastia, classicamente tem a tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Aqui eu vou falar da tipo 1, que é a mais realizada e a mais relevante para o nosso caso também. Quando que a gente indica? Quando a gente tem uma disfagem importante, quando a gente tem grande incapacidade vocal ou grande demanda vocal, quando o prognóstico funcional é ruim, ou seja, quando a gente sabe que esse paciente não vai se recuperar, seja porque ele já tem um tempo muito longo de paralisia, seja porque ele tem uma lesão irreversível do nervo, ou por outros fatores. Quando a gente tem um gap glótico relativamente grande, maior que 2 a 3 milímetros, ou um gap posterior, que é um ponto em que a injeção falha, que ela não tem poder de corrigir isso, a cirurgia sim consegue. Né? E pacientes que têm uma expectativa de vida longa, porque já que os agentes usados na injeção têm um tempo de duração, depois de um tempo eles são reabsorvidos, um paciente com uma expectativa de vida longa vai ter que ser submetido a múltiplas injeções durante a vida, enquanto que a gente pode fazer uma cirurgia única e resolver o problema do paciente. Como é feito então? A gente confecciona uma janela na cartilagem tireoide, retira essa janela e coloca um implante, que pode ser um implante pré-moldado ou um implante que a gente molda lá na hora, dentro do centro cirúrgico. Então, o objetivo é que o implante fique locado na cartilagem tireoide e que tenha uma protuberância para a parte interna, de forma a medializar toda a prega vocal. Né? A gente pode, no caso dos implantes moldáveis, fazer diferentes espessuras em cada porção para poder fazer uma computação glótica da forma mais adequada possível. Então aqui a gente vê o implante locado, aqui o implante fora, então a gente vê que ele tem uma conformação 3D, que é até uma coisa um pouco demorada, difícil, porque você precisa às vezes colocar, olhar, tirar, alterar o implante várias vezes para você chegar no resultado adequado. E aqui é um implante locado e ancorado por suturas, que nem sempre é necessário, mas acaba se fazendo na maioria dos casos. Outro procedimento que a gente pode associar é a rotação da litenoide. Então, quando a gente faz a tireoplastia, quando a gente tem um gap glótico posterior muito grande, ou seja, quando os processos vocais estão muito afastados, a gente tem esse gap glótico em V, ou seja, eles estão muito distantes. Se a gente apenas medializar a prega vocal, a gente vai manter um gap glótico posterior e provavelmente a gente vai ter uma forma um pouco abaulada da prega vocal, de maneira que ela não vai ter uma computação perfeita. A borda livre não vai ficar reta. Então, nesses casos, a gente pode fazer um procedimento de rotação de aritenoide, buscando ter uma configuração em fuso da laringe, que aí sim, medializando essa prega vocal, a gente vai ter um contato dos dois lados adequado, né? Tanto na região média anterior, quanto no processo bucal na região mais posterior. Uma outra opção é a reinervação. A gente pode fazer algumas anastomoses vasculares. Isso nunca foi feito no Brasil, tem poucos centros que fazem. E o objetivo principal é manter o tônus da musculatura. Né? Na verdade, a gente não vai recuperar a mobilidade dos pacientes, mas a gente quer que isso mantenha o tônus dos músculos. De maneira geral, isso é feito em conjunto com a tireoplastia. Acaba tendo bons resultados, mas ainda não é uma técnica muito difundida, muito disponível. Bom, depois dessa revisão, então, voltando para o caso clínico, jogo algumas perguntas. Nesse caso, a gente indicaria a eletroneuromiografia para o paciente? E de tratamento eu até facilitei. Deixei as duas opções que eu apresentei. Faria uma laringoplastia tipo 1 ou uma laringoplastia por injeção. Bom, no caso da eletroneuromiografia, eu comentei das duas funções principais, que é de diagnóstico. No caso desse paciente, ele tem um fator etiológico claro, ele tinha uma massa mediastinal e teve uma paralisia esquerda. Isso não deixa muita dúvida. A questão prognóstica é um paciente que tinha 4 anos de paralisia sem recuperação.
Então, a gente sabe que o prognóstico do paciente é ruim, que ele não vai ter uma recuperação espontânea. Então, a eletroneuromiografia, nesse caso, não é necessária, porque ela não traria nenhuma informação nova, nem diagnóstico, nem de prognóstico. No caso do tratamento, como era uma paralisia que a gente não esperava uma recuperação espontânea de um paciente jovem, que apesar do melanoma metastático tem uma expectativa de vida longa, a gente optou por fazer uma tireoplastia tipo 1, porque é uma cirurgia definitiva, que a gente não precisa ficar submetendo o paciente a múltiplas laringoplastias por injeção. Então a conduta foi uma tireoplastia tipo 1, ela foi realizada no dia 25 de agosto de 2018, uma técnica clássica, sem intercorrência, sem necessidade de ligadura vascular ou secção de músculos, e utilizou-se um implante de silicone macio no formato de uma prótese de Montgomery, que foi aquela que eu mostrei. O paciente teve um resultado vocal endoscópico satisfatório, tanto no pós-operatório imediato quanto nas consultas subsequentes. E aqui está a voz do paciente no terceiro dia de pós-operatório. É 28 de agosto de 2018. E aqui é a laringoscopia do paciente. A gente vê que ele tem uma computação glótica, uma fenda residual mínima, uma qualidade vocal muito menor do que tinha antes. E aqui é a estroboscopia do paciente, mostrando ali uma prega rígida, mas a gente está no terceiro dia do pós-operatório, tem uma reposição cirúrgica, edema, tudo isso. Passando então para o último exame do paciente, que é no 9º mês de pós-operatório. 29 de maio de 2019. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem uma redução do edema, a gente vai ver na estroboscopia que a aula mucosa ficou mais adequada no momento de pós-operatório.